Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste momento. E a Sol já está presente aqui, né, Sol? Fica quietinha ali. Vamos ver o que o universo tem para nos trazer nesse momento? Pessoas que continuam com medo terrível, que está travando elas para tudo, precisa trabalhar isso, gente. Isso é apenas a nossa mente nos pregando essas peças de ter medo e deixando a gente paralisado. Nós precisamos trabalhar o nosso emocional para isso. A carta da força. A gente tem mais força do que a gente imagina. Não falo força física, mas força de fazer as coisas, de buscar os nossos caminhos, buscar aquilo que nos realiza. A carta da força, ela fala que tudo tem que tudo tem solução. A gente precisa apenas saber como a gente tem que resolver aquele problema. Essa pessoinha aqui, você vê que ela domou um leão. É algo que impossível, digamos assim, né? Mas ela com o seu jeitinho, com a sua amabilidade, nem sempre a gente precisa de força para resolver os problemas. Às vezes a gente coloca força demais em algo que não precisa, e aí a gente acaba exaurindo nossas energias por conta disso. E não precisava. Bastava apenas de uma sutileza, da gente ser amável, da gente ser cordial. Essa carta fala também em a gente pensar muito naquilo que a gente vai dizer, porque às vezes a gente destrói a vida nossa e de outras pessoas em alguns segundos, pela irritação. Nós precisamos sim domar esse animal que existe dentro de cada um de nós, porque quando a gente às vezes se enfurece por alguma coisa que aconteceu, essa fúria pode acabar destruindo lares, pessoas próximas, pessoas amadas, e depois isso não tem mais volta. Então a gente precisa sim contar até 100, até 1000, se for o caso, antes da gente tomar uma atitude. Deixa aquilo passar, fica com a cabeça fresca, depois você procura essa pessoa ou procura resolver esse problema, mas nunca quando você está com raiva, quando você está enfurecido, porque isso, questões de segundos, você termina com a vida de muita gente. Então, a gente precisa saber dosar a nossa força, a nossa raiva, direcionar para outros caminhos naquele momento, para a gente não fazer uma besteira enorme. O 5 de paus são pessoas lutando, você vê que são 5 pessoinhas lutando entre elas mesmas. Por quê? Cada um tá querendo resolver o seu problema naquele momento, descontando no outro. Vamos ver quem é mais forte, eu venço primeiro, você pode ver que cada um tá com uma roupa de uma cor diferente. Cada um tem um problema, cada um tem seu problema diferente. Só que, ao invés de você estar brigando com todo mundo à sua volta, por que é que você não senta, não conversa e reúnem a força dessas pessoas todas e resolvem uma coisa de cada vez para resolver os desafios de todos que estão nessa briga, nessa luta? Se eles parassem para pensar e conversassem, ó, qual é o desafio de nós aqui é mais emergente? É o meu. Então vamos resolver. Junta a força de todos para resolver as dificuldades que o colega está passando. E vamos fazendo assim subsequentemente. Essa carta me lembra muito quando a gente morava no sítio, na época da colheita. Reunia todos os vizinhos para ir colher a colheita do vizinho que está com mais emergência. Porque nem toda colheita amadurece junto. Então a do vizinho estava adiantada, reunia os vizinhos ao redor dele e iam para casa dele fazer aquela colheita. Na semana que vem era no próximo, e ia todo mundo para casa do próximo.
e ninguém pagava nada para ninguém. Então, isso era muito bacana. Isso é algo que me remete saudade daquela infância que a gente teve. Porque lá era uma mão ajudava a outra e as duas lavavam o rosto, né? E hoje parece que a gente não vê mais isso. Nós temos aqui o as de paus, o as de ouros, aliás, desculpe. O as de ouros é a semente. É sabermos qual a semente que nós queremos plantar, o que nós queremos colher. O terreno que eu vou semear, ele está fértil? Ele está preparado? A semente é boa? Então, essa semente aqui, gente, ela equivale a tudo que a gente for fazer na nossa vida. Então, se você quer ser uma pessoa do bem, se você quer colher o bem, você tem que plantar algo bom. Semente boa, numa terra fértil, onde ela vai produzir e trazer os frutos que você precisa. Se você quer ser uma pessoa do mal, você vai sempre colher o mal. Então, literalmente, nós colhemos aquilo que plantamos. E essa carta nos remete a tudo na nossa vida. Eu imagino, para mim, é a carta principal do baralho de tarô. Porque é o pontapé inicial, é o início de tudo. Porque assim, quando você vai, por exemplo, a gente fala em plantação, eu vou começar um trabalho hoje, tá? O que eu quero colher com esse trabalho? Que tipo de colheita eu quero ter? Eu quero uma colheita boa, uma colheita mais ou menos, e isso se remete muito a quando a gente está no sítio. Mas isso é válido na vida toda. Você precisa escolher a semente. Eu sempre me lembro que eu era pequena e o meu pai ia para a roça e ele falava: olha, você escolhe todos esses grãos de feijão aqui, porque amanhã eu vou plantar. E eu lembro que tinha uns, quando parte na metade, às vezes a gente compra o feijão, tá partido o grão na metade. Essa metade não nasce. Então meu pai falava: então esse você tira. E quando eu ia escolher o feijão para minha mãe cozinhar, eu tirava essas metades. E aí a minha mãe falava: não, essa metade aqui pra gente comer não tem problema, porque o grão estava bom. O grãozinho só abria quando colhia o feijão, né? Não era que ele estava estragado. Mas no plantio, se descesse essa metade na terra, ela não ia nascer. Então seria uma cova que não ia trazer a germinação que as pessoas, que só quem planta sabe. Eles têm que regular uma máquina, porque no momento que ela... Hoje não mais, né? Porque é tudo, digamos assim, por máquinas, né? Mas era manual. Então tinha que regular uma maquininha pequena, que ia cair tantos grãos cada cova, para eles ter certeza que tantos pezinhos daqueles grãos iriam nascer, que tem a probabilidade de alguns não. Mas se essa semente é escolhida com toda delicadeza, com certeza, só a terra precisa estar preparada. E tem tudo isso na nossa vida quando a gente começa a fazer algo. Todos os dias, em todos os momentos. É escolher a terra, é escolher a semente. Se a terra não estiver bem preparada, precisa adubá-la, precisa tratá-la, precisa cuidá-la, tem tudo isso. E assim é o nosso dia a dia, tudo que a gente for fazer. Aí nós vemos aqui a carta da Torre trazendo abalos. Abalos que podem ser sísmicos como um raio, mas qualquer coisa, se a torre não estiver com uma estrutura, um alicerce bem feito, ela vai ruir. E não importa quem está dentro dela, vai ruir junto. Então, o que essa carta nos traz? Que tem problemas que às vezes você tenta segurar, você põe uma escora, você não passa às vezes num local que tem uma madeira segurando alguma coisa, ou não sei o que segurando, isso um dia vai cair. Então não adianta, tem momentos que você coloca artifícios para segurar essa construção de pé, mas ela vai ruir de qualquer maneira. Então deixa ruir para que venha novas transformações, para que você consiga transformar aquilo que não está mais se sustentando. Isso pode ser um casamento, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa na tua vida. Então, às vezes, é momento de dar um tempo, deixar tudo ruir e depois juntar os caquinhos e ver o que dá para fazer. Mas, às vezes, não compensa você correr o risco de ser engolida por essa estrutura que vai cair. Então, cuidado, gente. Isso é válido para todos os momentos dos nossos dias, da nossa vida. Às vezes, é melhor que caia de uma vez para você
ter uma construção com uma base firme, com uma base sólida. Olha aqui, vem a carta do passarinho, carta da compreensão. Olha aqui, todos os passarinhos saíram da gaiola. E o bonitinho aqui, coitadinho, ele quis voar antes do tempo. E as asinhas ficaram presas nas grades. Então a gente precisa saber, por isso que é importante a escolha da semente, a preparação de tudo. A gente tem que ter milimetricamente pensado aquilo que a gente vai fazer. E o passarinho aqui voando e falando, vem amiguinho, fecha as asinhas que você passa na grade, no buraco. Mas ele quis voar antes do tempo. Então assim acontece com a gente. A gente às vezes quer voar sem a gente estar preparado e sem a gente saber voar. E a gente vai cair com certeza. Então que nós possamos sim ter essa compreensão que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Tem o momento da escolha da semente, da terra, o momento de plantar, o momento de observar essa semente germinando, o momento dela criar o tamanho para que ela possa dar o fruto que a gente espera. Tudo tem o seu momento. A gente precisa compreender que nada é para ontem. E nós somos seres humanos, a gente quer tudo, né? A gente não tem mais paciência de esperar nada. Essa foi a mensagem desse momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.